Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Thiago Aguiar por aqui, especialista em desenvolvimento mobile tanto Android como iOS. Espero que vocês estejam bem e nesse vídeo eu vou compartilhar aqui com você os primeiros passos para a gente começar a entender como funciona de fato o Swift UI, esse novo framework adotado pela Apple para desenvolver interfaces gráficas e até mesmo outras partes de plataformas como todo do ecossistema aqui da Apple, tá? Então essa vai ser uma introdução mais prática, uma introdução para realmente entender como funciona o Swift UI e a gente vai passar por várias coisas aqui dentro dessa aula, tá bom? Então se você puder já deixar o seu gostei, isso ajuda bastante o meu trabalho aqui pelo YouTube e também compartilhe esse vídeo com todo mundo, que todo mundo quer aprender desenvolvimento iOS que você conheça, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal para também receber os novos vídeos sobre iOS ou Android ou caso qualquer coisa do contexto mobile aqui, beleza? E antes de começar, você precisa entender que para rodar o Swift UI você vai precisar de alguns requisitos mínimos de sistemas, tá bom? O primeiro requisito é que você tenha o Xcode 11 instalado no seu macOS e o seu macOS esteja rodando na versão do Catalina OS, né, a versão do Catalina ou superior, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já é uma nova versão com o Big Sur ou qualquer outra versão. Tá? Outro ponto também que a gente precisa entender sobre o Swift UI é que ele é direcionado para dispositivos que rodam no iOS 13. Tá? Então esse é o público-alvo dele, é a nova versão recente, né, do iOS. Né, no momento que eu gravo esse vídeo, já está para sair o 14, 15 e assim por diante também de quando você estiver vendo também este vídeo, tá bom? Então o Swift UI foi lançado, só para recordar aqui, ele foi lançado no WWDC 2019, que foi o evento que a Apple acaba fazendo, né? Todos os anos ela faz esse evento, que é para mostrar as novidades da plataforma da Apple, smartphones, macOS e funcionalidades novas e principalmente do ponto de vista para os desenvolvedores criarem aplicações mais modernas e melhores também. E nessa apresentação foi dito que seria o nosso futuro de interfaces gráficas de desenvolvimento usando a linguagem de programação Swift, tá? E baseado nisso a gente tem alguns pontos para levar em conta. O primeiro ponto é que agora a gente consegue construir, né? A gente já até conseguia fazer isso antigamente, mas é totalmente voltado para fazer isso agora, que eu vou falar para vocês, que é criação utilizando uma interface 100% código Swift. Tá? A gente já construía esses projetos, né, via código, mas eles facilitaram um pouquinho mais nesse ponto de vista, ou até mesmo usando o Preview. Se você quiser criar sua própria interface no Preview, no editor que eles acabam fornecendo, você também pode. Então, outro ponto é o próprio editor, como eu já havia mencionado, um canvas de Preview para você conseguir editar a sua interface gráfica. E uma das coisas mais legais que tem nesse Preview, que a gente já vai ver nessa aula, que ele ajuda a ver em tempo real o código fonte, a renderização do nosso projeto, tá? Então não precisa necessariamente ficar rodando toda hora para ver em execução o layout que está ficando no final do projeto. E o principal ponto, na minha opinião, que foi desse contexto do Swift UI, é que agora a gente consegue de uma forma mais fácil, né? A gente tem uma facilidade maior de desenvolvimento e também do ponto de vista de portabilidade. Tá? A gente consegue fazer uma portabilidade melhor para outras plataformas do ecossistema da Apple, como por exemplo o macOS, o watchOS ou até mesmo o tvOS. Tá? Então isso ajuda a gente construir um único codebase, uma única estrutura para o nosso projeto e a gente realmente utilizar a stack do Apple Developer para a gente trabalhar e construir as nossas aplicações nesse próprio sistema. Por exemplo, esse editor que eu estou utilizando nesse momento agora é o Beer, tá? O Beer pode ter uma aplicação Android, uma aplicação no watchOS, poderia ter eventualmente um macOS que nem eu estou rodando aqui, ou tvOS. Então a gente consegue fazer uma stack da sua aplicação para um usuário Apple. Então isso aqui também é muito rico para a gente brincar com o Swift UI. Contudo, a gente tem ainda algumas desvantagens quando a gente tenta trabalhar com o Swift UI. Uma desvantagem que a gente tem é em relação à sua empresa. Então, se sua empresa
por exemplo, possui versões legadas, né, de iOS, por exemplo, iOS 12, ou seu projeto necessariamente precisa estar dentro dessas versões, pode ser uma desvantagem para você nesse momento. Outra desvantagem é que ainda é um projeto novo, relativamente engateando ainda. Claro que ainda está crescendo de uma forma rápida, mas ele ainda é um projeto novo. Então eu considero essas desvantagens temporais, tá? Por que temporais, Thiago? Porque com o passar do tempo, essas versões de iOS vão ser depreciadas, esse projeto não seria mais novo, ele vai estar um projeto mais maduro. Então, por mais que pode parecer o SwiftUI uma desvantagem, eu entendo ele ainda como uma grande vantagem comparada às outras interfaces, aos outros métodos de desenvolvimento de interface gráfica, que eu já vou falar para você daqui a pouco, tá? Então, se o seu projeto ainda roda o iOS 12, ainda tem que dar suporte a usuários com iPhone mais antigo, tá tudo bem, pode continuar no modelo tradicional, mas não deixe de aprender o SwiftUI, beleza? Então, como eram feitas as interfaces antes do SwiftUI? Como é que era a era antes do SwiftUI? Antigamente, a gente utilizava o UIKit, tá? O UIKit veio antes do SwiftUI, e muito provavelmente você vai ter essa grande dúvida. Eu devo utilizar o UIKit ou devo utilizar o SwiftUI, tá? Basicamente assim, se o seu projeto é novo, acabou de nascer, já vai de SwiftUI, porque você já vai estar familiarizado e já vai estar vendo a longo prazo. Se o seu projeto ainda é antigo, vai de UIKit, um projeto legado, mas, contudo, né, todavia, daqui a 3 anos de vida esse projeto vai ter. Então, já começa a pensar também no SwiftUI para você otimizar e já fazer os upgrades necessários, tá? Você pode ter um projeto usando o UIKit com pedaços de SwiftUI, não tem problema nenhum, vai funcionar também, mas se você for começar do zero mesmo, já começa com SwiftUI que vai ser melhor para você, tá? Então, o UIKit, como que funciona o UIKit antes de a gente se aventurar no SwiftUI? Só abrindo um parênteses aqui para a galera entender e ficar na mesma página. O UIKit existia basicamente 3 maneiras de a gente fazer interfaces gráficas, tá? A primeira maneira era utilizando o XIB ou XIB, como você querer chamar, que é o Xcode Interface Builder. É uma interface rica programaticamente falando, que a gente consegue criar layouts específicos para trechos de códigos específicos. Então, por exemplo, se você está fazendo aplicativo de listas de tarefa, você pode ter um card só da lista do item, você pode ter um card que é a própria tela em si. Então, o Xcode Interface Builder, ele faz com que você consiga construir blocos de interface gráfica utilizando o XML, né? Por baixo dos panos ele acaba utilizando o XML para isso. Ele foi utilizado muito nos primórdios, ainda quando a gente tinha Objective-C rodando dentro do iOS, não tinha necessariamente linguagem Swift. Depois, com a chegada do Swift, chegou junto, né, a Storyboard, que é uma forma de você contar uma história. Galera que de desenvolvimento de software sabe o que são histórias aqui no contexto de projeto, mas é basicamente para você contar uma história, para você ter uma storyboard, realmente ter um dashboard da navegabilidade de todos os componentes do seu ecossistema maior do seu projeto rodando, tá? Então, a gente fazia isso com storyboard, utilizando também o Swift. Por baixo dos panos, esse cara aqui roda também com o XML, tem as suas vantagens, as suas desvantagens. A gente não vai entrar no mérito disso aqui, nessa aula aqui, porque não é necessariamente o foco. E a terceira forma, utilizando 100% Code, tá? Ou seja, é você programar totalmente a sua interface com o Swift, da mesma maneira que o SwiftUI promete fazer hoje. A diferença é que o SwiftUI, você faz isso de forma declarativa, tá? Você consegue construir essa parte de forma declarativa e a gente já vai falar sobre formas declarativas daqui a pouco, tá? Já o UIKit é mais imperativo, né? Uma linguagem, uma sintaxe mais imperativa, e a gente também vai falar disso daqui a pouco, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai aprender nessa aula? A gente ainda não vai fazer nada concreto. Como assim, Thiago, nada concreto? A gente não vai criar um aplicativo
parrudo, nem nada com interface gráfica linda e cheio de botões. Não, a gente vai entender os fundamentos são importantes do Swift UI. Por quê? Porque os paradigmas agora de como você pensa em criar interfaces mudaram. E para você internalizar essas coisas, você precisa dominar os fundamentos, tá? É um jeito diferente de você pensar quando a gente está falando de uma programação declarativa do que uma programação mais imperativa, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa é ter o Xcode 11 instalado, tá bom? Com o Xcode 11 instalado, a gente vai começar agora a parte prática, a gente vai começar a codificar esse carinha aqui. Então a gente vai criar um projeto novo usando o Create a New Xcode Project. Ele já vai abrir um preview de um template para a gente escolher um projeto. Eu vou escolher um Single View App, porque a gente vai criar apenas um aplicativo por hora. Eu vou dar o nome do meu aplicativo de Swift UI Intro. Tá? Aqui a gente vai colocar o nome da organização, no caso é o meu nome, o identifier, que é o meu domínio, né, um padrão de desenvolvimento de software, invertido, e ele vai gerar para mim um pacote do meu projeto. A linguagem vai ser a Swift e a interface gráfica, a User Interface, vai ser a Swift UI, não a Storyboard. Essa parte de banco de dados e unit test a gente não vai colocar, porque isso aqui são recursos mais avançadinhos aqui. Então eu vou salvar ele numa pasta aqui, que é a minha tutorial, que é onde eu marco os tutoriais aqui do canal, e aí eu vou rodar para ele mandar criar. Então quando ele cria, ele já abre o nosso Xcode com alguns painéis um pouquinho diferentes, se você já utilizou as versões mais antigas. Quando você não abre com o SwiftUI, quando você abre com o Storyboard, né, no caso UIKit, ele não tem essa visão aqui, tá? Então eu vou passar uma overview bem rápida aqui nos painéis do Xcode. Então aqui a gente tem o explorador de projeto, talvez você já esteja familiarizado com esse cara aqui. O seletor do dispositivo que a gente quer rodar a nossa aplicação, nesse caso eu vou usar o iPhone 11, que eu já até abri ele aqui, tá? E aqui a gente tem alguns exploradores e também a visão dos painéis aqui nas laterais, tá? Então eu vou deixar apenas o código fonte para a gente ter um espaço maior de visão. Vou até aumentar a fonte do meu projeto aqui. E automaticamente quando a gente abre, ele já cria essa estrutura de pastas, onde ele vai ter um arquivo appdelegate.swift, syndelegate, content view, tá? A gente vai passar por esses caras aqui. Pasta de assets, que são recursos, um launcher screen, que é uma tela lançadora, e um arquivo de configuração padrão do Swift, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu explicar como que funciona agora esses painéis. Como eu falei, a grande promessa do Swift UI é a gente ter uma interface gráfica mais intuitiva e mais interativa para a gente conseguir criar os nossos códigos de forma mais rápida, tá? Uma facilidade de desenvolvimento para a gente. Então, essa parte aqui do lado direito é o nosso preview, é o nosso content preview, que vai mostrar a renderização do que a gente tiver tanto escrevendo quanto desenhando na tela mesmo, tá? Quando a gente clica aqui em Resume, ele vai tentar renderizar as definições que a gente criou, né? No caso ele já vem com algumas padrões, mas basicamente ele vai tentar renderizar o código fonte numa interface gráfica amigável, uma interface gráfica do usuário, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um preview de um iPhone, o próprio iPhone que a gente acabou selecionando aqui. Tá? Se a gente trocar o formato do iPhone aqui, automaticamente ele troca o formato aqui do lado também, tá? Então vou manter o iPhone 11, que é o mesmo que eu vou usar como exemplo, tá bom? E aqui existe duas maneiras de a gente escrever o código e desenhar algo na tela. A gente pode escrever o código aqui e automaticamente a saída já vai aparecer aqui do lado, tá? Então vou escrever aqui, ó, um olá mundo, ele já mostra para mim o resultado à direita em tempo real. Eu também posso selecionar os componentes para ver no código fonte onde ele está, e eu também posso editar aqui nesse preview, tá? Como é que eu faço para editar, Thiago? Você segura o Command e clica no componente, ele vai abrir essa caixa com algumas opções. Uma das principais que você vai começar a usar é o Show Swift UI Inspector, ou seja, ele é o inspetor que vai fazer com que você consiga trocar as propriedades deste componente. Por exemplo, eu quero trocar o texto aqui agora, tá? Então vou voltar aqui para o Hello World.
gente vai dar um Enter e automaticamente ele troca no código fonte também. Então, se você quiser criar o seu layout só na interface gráfica, vai funcionar. E se você quiser criar o layout e escrever no seu código, também vai funcionar. Então, a gente pode mudar mas muita coisa aqui mesmo, desse componente. Por exemplo, posso mudar a fonte dele como um título, para ele ficar maior. Eu posso mudar também o peso, no caso aqui, bold, que é o negrito. Eu posso mudar a cor desse carinha, eu vou colocar aqui, ó, um red. Então a gente vai modificando aqui e automaticamente ele vai escrevendo o código fonte para a gente de como deveria funcionar e como deveria ser escrito esse código 100% no Swift. Agora, como é que eu faço para criar elementos nesse preview? Como é que eu realmente desenho aqui? Vamos deixar por hora essa parte de escrever código para depois. Vamos se familiarizar um pouquinho com o editor gráfico. Aqui na parte de cima, você vai ter esse botãozinho de mais, que é o botãozinho da library, ou seja, é a biblioteca de componentes que você tem disponível para colocar e dar vida e existência, né, para trazer o seu aplicativo em existência, como botões, campos de textos, formulários, listas, menus, navegações, picker, né, para buscar horários, entre outras coisas mais, scroll view. Então tem vários componentes que você pode utilizar, que são componentes prontos, que está dentro do kit de desenvolvimento da própria Apple. Então, por exemplo, eu vou pegar esse botão aqui, ó, e arrastar aqui. Você pode colocar esse botão em qualquer posição, ele até mostra aqui embaixo um add button to new vertical stack, e automaticamente ele vai imaginar onde você quer colocar. Você pode posicionar conforme a linha vai ficando azul, é só soltar e aí ele vai construir o código para você, tá? E aí novamente a gente pode dar um command click e trocar as propriedades com o inspector desse cara aqui. Então eu vou escrever aqui, ó, clique aqui. A gente pode novamente mudar a fonte, mudar a cor, deixa eu pôr um verde aqui, pôr um verde, e assim a gente vai mudando a interface gráfica e vendo como ela vai ficando aqui também, tá? Aqui ele já constrói para você, coloca até umas marcações, se você quiser editar no código mesmo, só dá um Enter para aplicar os códigos que ele já escreveu. E caso você queira rodar esse projeto no seu próprio iPhone, entender também no simulador, é só você escolher aqui a opção do seu iPhone, seja simulador ou o próprio dispositivo conectado, quando você põe no cabo USB, e apertar rodar para ver se efetivamente esse resultado final aparece aqui para você. Em tese aparece, tá? Realmente é idêntico ao que está acontecendo aqui do lado. Você já vai visualizar o resultado final, você vê que é o mesmo resultado, tá? Ou se você não quiser necessariamente rodar dentro do smartphone, aqui quando você dá um resume, ele mostra esse botãozinho aqui de play. Tá? Então, se você tiver um app com navegação, ele vai funcionar, os eventos vão continuar rodando, ele vai interpretar isso daqui. Ó. Por exemplo, ó, o clique, ele está interpretando o clique. Se eu tivesse que navegar para uma tela, ele também iria interpretar. Então, esse preview ajuda muito, mas muito mesmo, a nossa vida para criar os aplicativos aqui usando o Swift UI. Ok, então a parte gráfica é basicamente isso, ela é bem simples, bem intuitiva da gente entender como criar. É escolher o componente na library e arrastar para colocar nas posições que a gente quer. Tá? Existem alguns containers, né? Alguns formatos, alguns layouts pré-definidos para a gente alocar os componentes em algumas disposições, tá? A gente vai falar isso daqui mais para frente, não sei necessariamente se é nessa aula ou na próxima, mas a gente vai entender esses fundamentos. Você vê que ele já criou vários códigos aqui e a gente vai entender um pouquinho mais o que são esses códigos aqui, tá? Então, o primeiro passo é a gente entender o que é a linguagem de programação Swift. Então, se você ainda não programou em Swift, ainda não tem esses fundamentos, clica no card que está aqui do lado, ou aqui bem aqui em cima. Tá? Nesse card eu vou mostrar uma playlist, né? Clica lá que tem uma playlist onde eu ensino do começo, do zero mesmo, a linguagem de programação Swift. Veja essa playlist, depois você pode voltar aqui para internalizar esses fundamentos, mas é bem simples de entender se você já entende os conceitos de orientação a objeto, tá?
Então, basicamente, o que é importante de a gente ver nesse código? O primeiro deles é a importação do framework, do kit do Swift UI. Você precisa dessa linha de importação, senão o Swift UI não vai ser importado para dentro do seu projeto. A segunda linha, que é um structure, ele define um conteúdo de uma view, tá? Então, ele define um bloco de um conteúdo de visualização. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser conteúdo de visualização, tá? Depois ele define uma propriedade que pode mudar o seu estado, ou seja, uma variável chamada de body, que pode ser considerada como uma view, tá? Ele é um SumView, tá? O SumView é uma sintaxe do Swift 5.1, se eu não me engano, e essa parte aqui é onde fica tudo que está aqui dentro é o que vai ser de fato renderizado na tela. Tudo que está dentro desse bloquinho de código aqui, dessas chaves, é o que vai ser renderizado. Esse sum ele permite tratar qualquer coisa que está aqui dentro como se fosse realmente um tipo concreto de uma view, tá? Ou seja, o body, nesse caso, ele pode conter outras views ou algo que se comporte como sendo uma view. Se você não entende ainda o protocolo de view, não se preocupe com isso agora, isso não vai fazer tanta diferença. Só entenda que dentro desse bloco de código é onde você desenhar, onde você escrever algo que seja uma view, ele vai ser renderizada como uma view, tá bom? E aí aqui dentro é onde ele começa a brincadeira, é onde ele escreve os componentes, tá? Então todas essas definições, essas instâncias, né, a gente chama de objeto. Então aqui são os objetos que o nosso projeto tem. Então ele tem um objeto text, um objeto button, que está dentro do objeto vertical stack, tá? É uma abreviação para vertical SV aqui. Então o container principal, tá? Essa carcaça inteira do smartphone como um todo, essa parte branca, que está invisível, ela é uma stack vertical, ela é um objeto que faz empilhamento vertical de componentes filhos, tá? Então tudo isso aqui funciona numa hierarquia, numa disposição de cima para baixo por causa da VStack, tá bom? Então, além de objetos, né, além de definições de objetos, a gente tem funções que esses objetos têm. Então a gente tem função de trocar fonte, do tamanho da fonte, de cores. Cada objeto tem uma quantidade relativamente gigantescas de propriedades que a gente pode mudar. Tem muita, mas muita propriedade mesmo que a gente consegue mudar. E conforme o tempo a gente vai passando, a gente vai se familiarizando com boa parte dela, tá? Ou utilizando o próprio inspector, que vai deixar para a gente modificar bastante coisa de interface gráfica também, tá? Então, em termos de objeto e métodos, é isto daqui, tá? Aqui a gente declara os objetos e aqui a gente declara os métodos desse objeto. Então, por exemplo, se eu quisesse declarar mais uma propriedade deste botão, eu teria que declarar aqui quando fechasse o bloco de código deste botão. Então, eu poderia fazer qualquer coisa aqui no botão. Da mesma coisa com o VStack, tá? Então, essa é a primeira diferença que tem do Swift UI com o UIKit. Então, a gente declara como a gente quer que a nossa view pareça, tá? Por isso que a gente faz o formato declarativo. A gente declara como a gente quer que ele se comporte, baseado nas interfaces, nas definições que a gente tem. E o próprio framework, o próprio kit do Swift UI vai fazer isso daqui para a gente funcionar, tá? Ele vai magicamente renderizar tudo isso daqui para a gente. Então aqui são partes estáticas, né? São partes que não tem comportamento necessariamente, né? Então, se você define um texto fixo, ele fica com aquele texto. Se você define uma propriedade de estilo, aquele estilo se mantém. Agora, como é que eu faço para ouvir ações? Ações como, por exemplo, cliques em botões, aumentar e diminuir tela. A gente tem essas ações de alguns componentes específicos. Por exemplo, o botão, ele sempre vai esperar, né, essa parte dessa action, que é um bloco de código que vai ser executado assim que o evento de touch funcionar. Então você não precisa ficar se preocupando em achar os pixels certinhos do botão, aquele quadrado, para conseguir fazer o touch do botão funcionar. Isso aqui já está tudo mapeado dentro do Swift UI, é só pegar e usar. Então, por exemplo, vamos usar aqui um print e vamos imprimir como botão apertado, tá? A gente pode usar o preview aqui que a gente já mostrou no Swift UI. Essa instrução aqui só vai funcionar no emulador. Aqui ele não vai funcionar. Então a gente pode rodar aqui, porque aqui é mais interface gráfica, não necessariamente para eventos de ações.
tá? Então, quando a gente clicar aqui, a gente pode abrir o menuzinho aqui embaixo, tá bom? Abrindo o menuzinho aqui embaixo, a gente tem o Output, que é a saída de eventos do log. Então, quando eu clico, ele mostra botão apertado, tá? Então, os blocos de ações que são executados posteriormente, conforme o touch do usuário, é mostrado aqui nessa parte de baixo. Então, aqui você pode definir alguns métodos para entender se os eventos estão ocorrendo com sucesso ou não no seu projeto, beleza? Então, criação de interface gráfica, criação de layout, se resume a declarar o formato como você quer que ele apareça e automaticamente o kit de desenvolvimento vai fazer isso daqui para você, tá? Então, os layouts agora são layouts declarativos, tá bom? E agora, como é que eu faço para mudar o comportamento desses layouts? Como é que eu faço para o usuário mudar, por exemplo, uma camada de visualização? Como é que eu faço para ele mostrar um pop-up, por exemplo, né? Um alerta? A gente precisa dar vida a esse projeto. E para fazer isso, a gente vai precisar mudar os estados destes layouts, os estados de exibição desses componentes. E aí entra o primeiro conceito que difere um pouquinho quando a gente trabalhava com o UIKit. Se você nunca trabalhou com o UIKit, está ótimo também, você já vai aprender de um jeito moderno agora, que é usando states, tá? O que são states, Thiago? O próprio nome já diz, são estados, tá? Isso aqui são estados de execução do seu projeto. Como assim? Vou fazer uma seguinte analogia, tá? Imagine um painel do seu carro, se você já dirige, você tem o seu painel do seu carro ali na sua frente ali, tá? Esse painel basicamente exibe algumas coisas, por exemplo, tem visualização numéricas, como a velocidade que você está dirigindo, tem visualizações booleanas, por exemplo, se o freio de mão está funcionando, se está acionado, tem várias formas de você visualizar o comportamento, ou seja, visualizar o estado com que o seu carro naquele momento está, tá? Esse é o conceito de estado. Então, o seu aplicativo, a sua visualização, ela está em um determinado estado. Quando você muda aquele estado, por exemplo, você acelera o carro, você muda o movimento, muda a rotação do motor, por exemplo, o painel vai mudar a visualização para você. Ele vai dizer, olha, você está aumentando a velocidade. Ou, por exemplo, quando você puxa o freio de mão, ele vai mudar a luz do seu painel também, tá? Por isso, essas coisas precisam estar sincronizadas, tá? Isso aqui precisa funcionar em sincronia. Por quê? Porque se eventualmente você pisa no acelerador e não mostra no painel, pode ser um problema para você, não é verdade? E esse é até um caso real que já aconteceu com meu pai. Ele estava dirigindo e o contador de gasolina não estava marcando que estava reduzindo, estava com problema. E para ele tinha gasolina. Então ele teve que parar o carro, percebeu que ficou sem gasolina, por causa que o painel necessariamente não mostrou o dado sincronizado, ele não estava em tempo real, tá? Então quando a gente trabalha aqui no ponto de vista de programação com uma linguagem declarativa, quando a gente trabalha voltado a estados, esses estados precisam estar sincronizados, tanto o estado de uma variável em si, quanto o estado da interface gráfica. E é isso que o SwiftUI trouxe para a gente. Essa é uma das grandes vantagens, porque ele permite a interface e os dados em si ficarem consistentes, tá? Então, a gente, para fazer o estado sincronizar, e automaticamente faz isso, a gente tem uma propriedade especial aqui dentro do Swift, chamada de state, tá? Então, aqui a gente tem um bloco onde a gente desenha toda a tela para a gente, toda essa parte aqui, e a gente pode mudar estados do execução desse projeto. Então, fazendo a analogia lá do freio de mão, a gente vai criar um estado onde, em determinada situação, caso o usuário clique no botão, ele exiba um pop-up, ou seja, é um evento que vai acontecer, vai mudar um estado de uma variável e automaticamente o corpo de desenhamento, de renderização daquele projeto vai sofrer a mudança de estado, vai ver que algo mudou e vai mostrar para o usuário, olha, aquela variável sofreu uma mudança de estado, automaticamente todo esse corpo tem que ser renderizado novamente. É o mesmo caso do painel. Toda vez que eu puxar o freio de mão, o painel tem que ser renderizado novamente para mudar o estado de visualização. Então a gente vai definir aqui um @state. Vamos marcar uma variável chamada de showAlert, que é para mostrar um pop-up. Vamos marcar ela como falsa por padrão. E aqui embaixo,
dentro do VStack aqui, depois do VStack eu vou usar um alert, tá? Aqui é uma view que vai renderizar e ele espera uma propriedade booleana, que é o isPresenter, que é um binding de um bool. Thiago, o que é isso daqui? Vamos lá. Basicamente ele está dizendo o seguinte: olha, alert, você só vai aparecer quando o estado de uma variável booleana mudar de true para false ou de false para true, tá? Então, quando ela ficar presente, quando ela tiver um true, você aparece, você muda e renderiza toda a tela para mim. Então, a gente também tem que informar que aquela variável é especial. Então, a gente não só passa a variável aqui, e sim coloca um cifrão na frente, dizendo que é uma variável de um estado que vai mudar o seu comportamento. Contudo, a gente pode definir também o conteúdo, né, que vai aparecer. Então, é só a gente dar um Enter aqui, ele já tem um bloco de código do conteúdo que vai aparecer, que é um bloco de código onde não vem nenhum parâmetro, e já vai retornar para a gente um objeto do tipo alerta. Então, eu vou dar um return alert, e vamos passar para ele aqui, ó, essa propriedade, por exemplo, que espera um título. Vou marcar aqui como... pode ser um text, que é um outro componente de view, chamar ele de hello, tá? Vou pôr olá, olá, e a mensagem vai ser um outro text, mundo. E o botão que vai fechar, né, o texto do botão, a gente pode usar um padrão do iOS, que é o default, passando uma label também, que é no caso um OK, por exemplo, tá? Vamos fazer essa simulação aqui e vamos ver como ficaria esse carinha funcionando. Então, se eu apertar agora este botão, nada acontece. Na verdade, ele já renderizou a tela com o show alert false. Então, nesse exato momento, quando o iOS subiu, quando a aplicação começou a rodar, ele percebeu os estados das variáveis com a @state, verificou que essa está falsa e não mudou nada, não mudou o estado. Agora, quando eu apertar o botão, eu posso mudar o estado ali do show alert. Eu vou dar aqui um self show alert como true, tá? Vamos fazer o clique agora. Quando eu cliquei, ele mostrou um alert. Então, o que ele fez? Por baixo dos panos, ele fez o seguinte: quando o estado dessa variável mudou, a partir do momento que isso aqui mudou, ele pegou o bloco de código dentro do body e renderizou ele tudo de novo, tá? Então, esse é o conceito de mudança de estado que o SwiftUI trouxe. Toda vez que o estado de uma variável muda, ele sincroniza a interface do usuário e isso faz com que a gente evita, analogicamente falando, aquele problema que eu comentei do sincronismo do painel do carro com realmente o carro em si. Então, toda vez que o carro em si, vamos imaginar o estado mudar, a visualização do seu painel precisa mudar conforme as coisas estão acontecendo, tá? Então, quando eu dei o OK, ele mandou isso aqui para false e automaticamente ele sumiu o estado. Então, esse é um dos fundamentos mais importantes que você precisa aprender aqui utilizando no SwiftUI, é a parte dos states que a gente tem. Então, vamos brincar um pouquinho mais com essa mudança de estados aqui. Então, vamos imaginar o seguinte: a gente quer mostrar um texto específico quando uma variável mudou e depois mostrar um outro texto específico quando a variável não mudou. Então, por exemplo, vamos usar o mesmo conceito do show alert. Eu vou mostrar aqui, ó, vou mudar ela para change text, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if else aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o texto mudou, vou dar um change de text. Eu vou fazer alguma coisa. Então, aqui a gente vai usar um if tradicional. Então, aqui é o verdadeiro. Verdadeiro, tá? Analogicamente, e aqui vai ser a expressão do false. Então, a gente vai escrever essas duas expressões aqui. Então, primeiro caso é ele mostrar um texto padrão. Então, eu vou copiar esse texto aqui, tá? Vou marcar aqui, por exemplo, como agora é para mostrar. Aqui eu vou deixar as mesmas propriedades, vou tirar só o title e vou deixar essa cor vermelha. Se não, se essa propriedade for falsa, eu vou especificar um outro texto. Então, vou colocar um outro texto aqui, tá bom? Com outro texto aqui, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar
agora é para não mostrar. E aqui eu vou mudar a cor aqui como verde, tá? Aqui eu posso apagar e a gente vai ver isso daqui acontecendo. Vou apagar também o alerta e a gente vai tentar rodar isso daqui. Deixa eu ver que está faltando alguma coisa. O nome aqui que é o Change Text. Vamos apertar para rodar. Deixa ele executar. Beleza? Então vamos lá. Agora é para não mostrar. Quando eu clicar aqui, ele troca o estado, agora é para mostrar. Se eu clicar de novo, nada acontece. Por quê? Porque o estado dele já está como verdadeiro e não houve a necessidade de renderizar todo o conteúdo dentro do blog, tá? Então aqui eu fiz um if else. Eu poderia usar o if else convencional. Se e se não. Tá? Também funcionaria. Então, quando esse estado for verdadeiro, ele executa e renderiza esse bloco. Quando ele for falso, ele renderiza esse daqui. Como a gente muda o estado? A gente pode pegar a própria variável changed e inverter a sua lógica, colocar uma negação aqui. Ainda não sabe essa parte de negação de expressões booleanas? Volta aqui no card da linguagem Swift que você vai entender melhor. Então aqui ó, a gente vai trocando o estado deste objeto, a gente vai alternando dentro dele, tá? Toda vez que essa variável muda, toda vez que ela é alternada, ele renderiza todo o conteúdo aqui, tá bom? Então, isso é que a gente precisa entender do conceito de interface gráfica e estados. Agora, como é que a gente brinca com o preview do Swift UI, tá? Existe algumas coisas que você precisa entender antes de brincar com a interface do preview, tá? Primeira coisa é entender como é desenhado os pixels dentro do iOS. Nos primórdios, quando os iPhones eram menorzinhos, cada pixel era na mesma medida de unidade de medida que aqui no iOS que a gente usa como points. Então, cada point do iOS era um pixel específico, ou seja, um point equivalia a um pixel. Conforme o tamanho do smartphone foi aumentando, as resoluções foram ficando maiores, cada pixel cada ponto conseguia armazenar mais pixels do que antigamente. Então, por exemplo, alguns smartphones, um ponto equivale a 3 pixels, né? Então, a gente tem esses tamanhos maiores para deixar a resolução cada vez mais definida, tá? Então, tem um site que a gente pode acessar, que é um guia de resoluções, aqui do iPhone. Você pode acessar esse URL, que é o mais comum aqui para a galera de iOS, onde a gente pode ter as definições de tamanhos específicos, tá? Então, por exemplo, no iOS 11, que a gente está utilizando aqui agora, este carinha aqui, a gente tem as definições, e o iOS 11 Pro também, vamos pegar esse aqui, vai. As definições de 414 por 896 pontos, tá? Em termos de pixel, isso equivale a 828 por 1792. Isso significa o quê? Significa que cada ponto no iOS 11, cada pixel, tá? A gente divide um pelo outro, equivale a 2, tá? Então, um ponto aqui equivale a 2 pixels na tela. Então, a gente faz com que a resolução fique cada vez mais interessante, cada vez mais bonita também para visualizar na tela, né? A renderização é maior. Quanto maior o iPhone 11 Pro, por exemplo, já são 3 vezes a resolução dele, a qualidade dele é melhor. E por que eu estou te falando isso daqui agora? Porque quando a gente for criar o nosso preview próprio, a gente quer brincar com o nosso próprio preview, a gente pode criar tamanhos específicos para ele. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um preview layout, a gente dá um ponto preview layout, tá? Aqui é onde fica o bloco que vai ser renderizado o preview. Então, a gente tem esse protocolo aqui chamado de preview provider, é onde a gente define o conteúdo de preview. Isso aqui é padrão, tá? Do iOS, do Swift UI. E a gente tem essa variável estática, que é o preview, que também é um sum, que vai renderizar esse conteúdo que a gente criou aqui. Então, ele instancia esse objeto Content View, e aqui a gente tem um Preview Layout, tá? E aqui a gente pode especificar um tamanho, por exemplo, fixo, ou um dispositivo específico.
Vamos especificar um tamanho fixo para você ver ali a renderização. Vamos pegar aquele iPhone, que é o próprio iPhone 11, que é o de 414 por 896. Então a gente vai especificar aqui a largura 414 pontos e aqui 894 pontos. Tá? A gente vai dar um resume e ele vai renderizar esse tamanho para o tamanho que eu especifiquei aqui. Como é o mesmo, não deu para sentir a diferença. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter a ordem aqui para ele fazer um landscape, né? Ele vai simular o iPhone deitado ali para mim. Então, deixa ele rodar aqui. Aqui rodou. Então, a gente tem um próprio iPhone deitado. Se você quiser fazer algum jogo, fazer alguma coisa já em landscape, né? Se o seu app roda dessa forma, você vai trocar o seu preview para você conseguir brincar com ele aqui. Quiser fazer um iPhone quadrado, a gente não tem, mas se eventualmente quiser criar um cartão, um item de um elemento, você consegue usar o Preview Layout para brincar com isso daqui. Agora, se colocar aqui do lado, talvez você não tenha espaço, né, para ver funcionando. Então, você pode vir aqui no menu Editor Layout, talvez vocês não enxerguem o Editor Layout, porque a minha tela um pouquinho maior, mas você vai vir aqui no menu Editor Layout, e aqui ó, você vai abrir no menu ao lado, Editor Layout, essa parte do Canvas. Então a gente tem aqui o Canvas on Bottom. Clicando aqui, ele vai descer o seu Canvas aqui para baixo. Aí você tem uma visão maior quando você está trabalhando com Landscape. Para voltar é só ir de novo no seu Editor Layout Canvas on Right e ele vai ficar do lado direito, tá? Se você não quiser renderizar nada de Preview, é só apagar aqui e deixar somente a instância do Content View e ele já vai voltar a funcionar para você. O outro conteúdo que a gente precisa entender, e a gente já mencionou um pouquinho nessa aula, é sobre o VStack. Tá? Aqui é uma stack vertical, o próprio nome já diz, todos os componentes adicionados aqui vão ser empilhados de cima para baixo. Mas se você quiser colocar componentes da esquerda para a direita, você pode utilizar o HStack, ou seja, uma stack horizontal. Colocando o HStack, todos os componentes que você adicionar aqui dentro, eles vão ser adicionados da esquerda para a direita. Vamos colocar um botão aqui, ó. Colocar um botão. Vamos tirar o action para não ficar com muito código aqui. Vamos tirar o action dele aqui. E a gente vai ter aqui o botão, vou chamar ele de botão 1. Botão 1. E a gente vai pôr a cor dele aqui diferente para a gente enxergar, como amarelo, por exemplo. E a gente vai ter um botão 2. Botão 2, que vai ser uma outra cor aqui, por exemplo, como azul ou preto mesmo, tá? Conforme você vai colocando os componentes aqui, eles vão sendo empilhados da esquerda para a direita. Quero pôr mais um botão, Thiago? Pode vir aqui também no editor, segurar e arrastar, e aí ele vai colocando os seus componentes da esquerda para a direita. Por quê? Porque você definiu que o seu conteúdo principal, o seu container, é uma HStack. Esse é um objeto HStack. Esses objetos de containers, tá? Eles não têm um tamanho fixo e não necessariamente também uma visualização. Você não enxerga através de cores, essas coisas. Então, eles são componentes que a gente considera componentes invisíveis aqui dentro do Swift UI, tá? E todos os componentes, quando você vai adicionando, eles sempre deixam mais enxuto possível o tamanho desses caras. E aí, como é que você faz para, por exemplo, pegar esse HStack que está distribuindo muito as nossas propriedades aqui, tá? Ele colocou até 2 aqui, quando você arrasta o editor, às vezes ele coloca um a mais. Deixa eu voltar aqui. Então, recapitulando, quando você quer deixar um espaçamento maior, por exemplo, o HStack, que é as 3 linhas que estão esses botões, dá um espaçamento para baixo, para cima e para os lados também. Você usa o conceito de espaçamentos, tá? Como funciona espaçamentos no Swift, Thiago? No Swift UI. Espaçamentos depois do seu componente, nesse caso aqui o HStack, você dá um ponto e a gente tem algumas propriedades de espaçamento, como padding e spacer. O padding você vai definir
os eixos que você quer, os espaçamentos, os edges, né, as bordas, ou seja, topo, bottom, left e right, e também, né, o tamanho desses caras. Por exemplo, eu vou especificar aqui, eu vou dar um ponto e eu vou especificar na vertical. Eu vou marcar aqui a vertical e vou colocar um espaçamento de 20. Você vê que ele deu um espaçamento de 20 entre seus fios que estão na vertical, tá? Agora, se eu quiser, por exemplo, distribuir por igual esses componentes, porque eles estão sempre enxutos, eles estão sempre colocados da esquerda para a direita, o botão 1, botão 2, botão 3, e eles estão espremidos no centro, eu posso usar um outro componente chamado de spacer, tá? Quando eu especifico aqui um spacer, ele vai empurrar aonde eu coloquei. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um spacer e coloquei antes do botão 1. Como eu coloquei antes do botão 1, ele colocou espaçamento para preencher até caber todos os restos que estão para frente. Então, por exemplo, se eu pegar um spacer e colocar entre o botão 1 e o botão 2, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o espaçamento para distribuir entre o botão 1 e o botão 2. Então, como eu faço para distribuir por igual esses três botões? Bom, se você respondeu por entre eles, você respondeu certo. Então, basicamente, é isso aqui mesmo que você vai fazer. Colocando um spacer entre eles, eu vou distribuir por igual os três elementos. Tá? Deixa eu dar um resumo aqui. Tá vendo? Então, ele distribuiu por igual. O spacer ele vai sempre esticar para conseguir alocar espaço invisível entre esses componentes e a gente distribuir esses carinhas aqui por igual, tá bom? E para terminar essa introdução do SwiftUI, a gente vai entender um outro componente, um outro fundamento mesmo teórico dessa plataforma, desse novo framework, que é a parte de bindings, tá? Parte de bindings a gente brincou um pouquinho já dentro do próprio state, né, o binding state, e a gente vai entender um pouquinho mais aqui olhando do ponto de vista da interface gráfica. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um outro componente aqui na stack, horizontal mesmo, vamos colocar um carinha aqui que seria um stepper, tá? O que é um stepper, Thiago? Deixa eu rodar aqui, você já vai ver o stepper aparecendo. O stepper sempre vai precisar de alguns componentes aqui. Deixa eu escrever aqui e eu já explico para vocês o que são esses carinhas aqui. Vou especificar um state aqui como 10. Por aqui, stepper value. E a gente vai especificar um binding aqui, que é o stepper value. E a gente vai especificar um valor máximo para ele aqui. De 1 até 10. Tá? E vou dar um texto para ele aqui. Stepper. Vamos dar um try. Beleza, renderizou. Tá aqui, ó. Stepper é esse carinha aqui, ó. Esse botãozinho onde a gente pode aumentar e diminuir algum valor, tá? Como a gente ainda não especificou nada, a gente não consegue ver o resultado final. Como que a gente faz para a gente enxergar esse estado final? Da mesma forma que a gente fez com Change Text ou Show Alert. A gente muda a propriedade de um state que vai mudar o estado de uma interface gráfica, ou seja, em outras palavras, pedir para o body renderizar tudo de novo, desenhar tudo de novo. Então, eu vou colocar aqui, ó, somando, a gente usa esse barra invertido entre parênteses para concatenar strings aqui no Swift. Novamente, volte na aula lá do Swift. Mas basicamente eu vou colocar aqui, ó, um self.stepperValue. Então, eu vou concatenar o valor que está sendo mudado de estado pelo próprio componente e imprimir ele na tela. Então, ó, ele vai diminuir até o 1 e vai aumentar no máximo até o 10, que foi o limite que eu coloquei aqui nesse range. Aqui a gente usou o conceito de range do Swift indo de 1 até 10. Então, o que eu fiz aqui? Eu declarei um state e fiz um binding entre o componente, tá, e o próprio estado em si. Então, ele fez essa conexão entre o valor de uma variável e a interface gráfica. Com isso, toda vez que a gente muda o componente em si, ele muda o estado e a gente consegue ouvir a renderização
desse estado acontecendo na tela. Então tudo, absolutamente tudo, está sincronizado agora. Fica mais fácil para a gente fazer essa sincronia entre esses elementos, tá bom? Então hoje, na aula de hoje, você aprendeu todos os fundamentos necessários para brincar com o Swift UI, que é a parte do layout declarativo, até aqui já ia escrever de novo, o layout declarativo, os states e os binds para a gente conseguir mudar a interface gráfica, sincronizar, né, tanto os states com a interface gráfica com o UI do usuário, tá bom? Então, se você aprendeu, se você gostou, já clica no gostei, isso ajuda bastante o meu trabalho aqui pelo YouTube, para eu continuar produzindo mais aulas aqui para você, mais conteúdo de desenvolvimento mobile, tanto Android quanto iOS. Se puder também compartilhar esse vídeo com seus amigos, também ajuda bastante o meu trabalho aqui pelo YouTube. E não esqueça de se inscrever no canal, aqui no botão, clica no botão para se inscrever e ativar as notificações, porque isso é importante, às vezes o YouTube tira essas notificações, então revise se você já é inscrito também, dá uma olhada, marque lá como Notify All para notificar toda vez que eu postar um vídeo novo para você não perder nenhum, tá? Outra forma de você lembrar de todos os vídeos e aprender com conteúdos diferentes e ficar por dentro do que tudo que eu produzo aqui, acesse o meu canal do Telegram, primeiro link na descrição também, tá? Você vai ter o Telegram, que é a nossa tribo iOS, tem a tribo Android também, se você quiser participar, tá tudo bem, tá lá, tá para vocês acessarem, é o meu canal onde eu vou mostrar todas as novidades, tudo que vai surgir aqui no canal e outros materiais também pelas minhas mídias sociais, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, põe em prática e eu te vejo na próxima aula.